Isaías 44:3. Isaías 44:3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Fala comigo, sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma vez, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Fecha tua Bíblia, fecha os olhos, Pai. Essa é a tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo. Use os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Se assente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Jesus. Queridos, olha, se puder colocar aí para mim, Gênesis capítulo 46, versículo 27. Gênesis 46, versículo 27 da palavra de Deus. Diz assim, ó, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Quantas almas vieram ao Egito? Quantas? Fala comigo, 70. Agora coloca aí para mim Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diga aleluia. Fala forte, a terra se encheu deles. Coloca aí versículo 40, Números 1, 46. Diz assim, ó, todos os contados eram 603.550. Fala comigo. Quantos eram? 603.550. Quantos que vieram para o Egito? Quantos? E agora? 603.570. E às vezes a gente pensa nisso e fala, puxa, isso aqui, nós estamos falando de quando José, você sabe a história de José. José se torna, numa época de fome, José vai para o Egito, Deus o exalta, ele se torna o homem mais poderoso do mundo conhecido naquela época, e ele chama os seus pais, que estavam lá na terra da fome, para vir para um lugar de prosperidade, onde havia naquela época fartura, e os seus pais se mudam para lá com os seus irmãos. E eram 70 almas. Naquela época, José estava como governador, então aquele povo está no lugar de prosperidade, 70 vidas. Amém? Só que passa-se o tempo, e a Bíblia vai relatar esse tempo como cerca de 430 anos. E em 430 anos, eles frutificam, eles se multiplicam, eles enchem a terra. E em 430 anos, de 70 pessoas, eles se tornam agora mais de 603.000 homens contados a pé, fora mulheres e crianças. Então, quando você vê esse número de 603, só é contado os homens, fora mulheres e crianças. Então, nós podemos chegar a uma conta rasa de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Amém? Amém? Agora, a gente olhando para isso, a gente fala assim, poxa, mas isso parece muito. 430 anos, como é que de 70 multiplica para quase 3 milhões de pessoas? Irmãos, mas nós estamos falando aqui sobre a bênção geracional. Fala comigo, há uma bênção sobre toda a minha descendência.
toda geração, amém? E quando a gente olha sobre as árvores genealógicas, quando a gente vê, todos nós aqui temos um pai e uma mãe, sim ou não? Então, a sua primeira ascendência, o seu parente em primeiro grau, são seus pais. E em primeiro grau, precisou de quantas pessoas para que você viesse a existir? Quantas? 2. Mas os seus avós, está aqui hoje com muita alegria, minha avó, Valderina, graças a Deus, seja bem-vinda, querida. Aleluia, aplauda Jesus pela vida dela. Minha avózinha está aqui hoje. Minha avózinha está com 90 anos, é isso, ó? 90 anos, forte, graças a Deus, nova. E essa unção está sobre a minha vida. Em nome de Jesus, chega lá também, né, tio? Está aí, está aqui. Todos nós temos, então, os nossos pais precisou de 2 pessoas para que nós viéssemos a existir. Mas quando nós pensamos os nossos parentes em segundo grau, primeiro grau são seus pais, segundo grau são seus avós. Aí nós precisamos de quantos avós? 4, não é isso? Aí depois nós temos os nossos bisavós. Nós precisamos de quantas pessoas? 8. Depois os nossos trisavós. Precisamos de quantas pessoas? 16. Depois os nossos tetravós. Nós precisamos de quantas pessoas? 32. Vai acompanhando aí. Depois os nossos pentavós. Precisamos de quantas pessoas? 64. E depois 128. E depois 246. É isso? 256. Enfim. E aí nós vamos indo. E quando a gente soma em 10 gerações apenas, 10 gerações, nós já temos 1.024 pessoas só nessa linha direta. Eu estou falando de uma pessoa, só para que eu viesse a existir, somando até 10 gerações. Quantas pessoas? 1.024. Se você pensar em 1.000 anos, uma pessoa só é mais de 2 milhões de pessoas em 1.000 anos. Nós estamos falando aqui em 430 anos. Então esse número é bastante razoável, porque eram 12 irmãos. Amém, irmãos? Eram 11 irmãos, enfim, as 12 tribos de Israel, que vai surgir de Jacó. E era esse número que existia. Eles saíram em 70, agora estão voltando 430 anos depois, em mais de 2 milhões de pessoas. Agora, eles estavam, quando José os chama, num tempo de honra, mas agora eles estão saindo de um tempo de escravidão. Mas a Bíblia diz que naquele povo se mantinha o mesmo idioma, se mantinha a mesma tradição, se mantinha a mesma promessa. Fala comigo, a mesma. Diga forte, a mesma promessa. Sabe o que é uma bênção? Uma bênção é uma promessa. Quando eu peço para minha avó, a sua bênção, ela está me abençoando, está dando uma promessa sobre a minha vida. E quando a gente olha na Bíblia, você vai ver que há um texto, há uma passagem, lá no livro de Gênesis, capítulo 26 em diante, que vai mostrar a história de Esaú e Jacó. E você conhece a história e você sabe que Esaú era o primogênito, mas por conta de um combinado da mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, que amava Jacó, a bênção que deveria ser dada para Esaú, que era o primogênito, Isaque vai dar esta bênção para Jacó. Isaque abençoa a Jacó. E depois que ele abençoa Jacó, Esaú chega e fala: eu quero a sua bênção. Retire a bênção que você deu para Jacó e me abençoe, porque eu sou o primogênito. Só que naquele momento, o que Isaque fala para ele? Olha, ele diz: eu não posso revogar a minha bênção, eu não vou revogar a bênção que eu já dei. E nós estamos falando aqui de bênçãos de Deus, e a gente precisa entender isso, entender o que Deus faz na nossa vida, o que é uma bênção dada por Deus. Para a gente ter um entendimento claro, é como se a gente pensasse
numa carta que fosse selada. Imagine que você recebe uma carta que está selada de alguém muito especial. E nessa carta contém uma mensagem específica, escrita à mão, com promessas e palavras de carinho. Uma vez que a carta é enviada e recebida, o conteúdo dela não pode ser alterado. O conteúdo que está naquela carta não pode ser mudado, porque já foi dado. Assim é a bênção de Deus sobre nós. Uma vez concebida, ela deve ser mantida. É como um contrato firmado. Deus, quando firma o contrato, Ele não revoga o contrato. Alguém já disse que palavra dada é palavra cumprida. Para Deus, é assim que funciona. Faz sentido isso ou não? Para Deus, é assim que funciona. Então, Ele assumiu um compromisso, uma bênção com cada um de nós. E nós lemos aqui a promessa de Deus para a nossa vida. Eu derramei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sabe, irmãos, a bênção de Deus tem que estar na nossa vida. E eu conversava ontem nós tivemos uma reunião, e aqui no partido que eu pertenço, um dos nossos deputados federais é o príncipe Luiz Felipe de Bragança e Orleans. O príncipe Luiz Felipe, ele é da linhagem real aqui do Brasil. Então, eu conversava com ele e disse, olha, eu estive com a minha esposa agora em fevereiro, comemorando os nossos 30 anos de casado, estive lá em Portugal, visitei o Palácio de Queluz. E lá no Palácio de Queluz é onde D. Pedro I viveu os primeiros 8 anos da vida dele, e depois que ele esteve aqui no Brasil, fez tantas coisas aqui no Brasil, voltou para lá, se torna D. Pedro IV lá, assume lá, e vai morrer naquele Palácio de Queluz. E quando eu falava isso para ele, ele dizia, olha, esse era o meu pentavô, o pentavô dele. Ou seja, já haviam passado cerca de 64 pessoas na sua linhagem direta, até que chegasse nele. E o que tudo isso tem a ver com a nossa existência? É que nenhum de nós aqui chegamos nesse mundo sozinho. Nenhum de nós aqui chegamos nesse mundo sem que nada houvesse antes de nós. Além de você ser um projeto de Deus, além de você ser alguém que talvez você imagine assim, olha, eu existo porque meu pai e minha mãe, eles se uniram e eu nasci. Não, é exatamente o contrário. Seu pai e sua mãe se uniram, independentemente de quem sejam eles, para que você viesse a existir. Porque você é o projeto de Deus. Não sei quantos ascendentes eu tenho, porque eu, diferentemente do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele tem a sua ascendência até 700 anos depois de Cristo. Ele sabe toda a sua genealogia. Nós não temos isso. Pelo menos eu não tenho, eu acho que a maioria aqui não tem. Eu conheci a minha avózinha que está aqui, meus avós maternos e meus avós paternos. E a minha bisavó materna, que faleceu há pouco tempo, e um bisavô meu paterno, né? Então assim, a gente não conhece tantos, não sabe nem os escritos da nossa genealogia. Mas quando você olha na Bíblia, você vai ver que está descrita as genealogias. Vocês estão comigo aqui ou não? Se você perceber, está registrado, e às vezes a gente começa a fazer a leitura da Bíblia, e a gente lê aquelas leituras e se cansa. Fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou tantas pessoas, e a gente vai se cansando de tanta genealogia. Mas isso é para manter e saber de onde eles existiram. Então, nós temos que entender o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer para nós. Sabe, irmãos, e a primeira coisa que Deus quer é que nós sejamos abençoados. Fala comigo, abençoado. Diga forte, abençoado. Só que essa bênção não pode vir só sobre a minha vida, mas também sobre os seus descendentes. Sabe, você vai ver na palavra Jacó abençoando a José,
dizendo que José seria um ramo frutífero plantado junto à fonte. E o que é bênção? Bênção é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, para alcançar longevidade, para alcançar sucesso. E eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua família vai alcançar longevidade, prosperidade e sucesso. Diga amém. Fala comigo, a minha família será bendita na terra. Amém, irmãos? Você olha na Bíblia e você vai ver pessoas que na sua genealogia vai continuar formando, a partir de Esaú, vai surgir os amonitas, os moabitas, vai surgir tanta gente que vai ser sempre inimigo de Israel, que vai ser sempre inimigo do povo de Deus. Alguns vão se salvar, alguns vão se entregar a Jesus. O que vai mudar isso? Vai ser a pessoa bendita de Jesus, a graça do Senhor. Amém? E qual é a nossa competência? É escolher o futuro que nós temos para nós, o futuro que nós queremos, a partir de nós. Fala comigo, a partir de mim. Bata no peito e diga assim, a partir de mim. É bênção. Então, querido, talvez você nem tenha da onde você surgiu, mas a partir de você, você pode escolher qual é o seu futuro. Há um poder dado a cada um de nós para escolhermos o nosso futuro, para escolhermos o nosso destino. Alguém pergunta para mim e fala assim, olha, como será meu futuro? Você já viu que tem gente que ganha dinheiro com isso? Dá aqui a sua mão que eu quero ler o seu futuro. E tem gente que paga. Impressionante que tem gente que paga. Antigamente, tinha gente que não saía de casa sem ler o horóscopo, sem saber, olha, hoje você vista amarelo, hoje você tem que sair, sabe? Tinha gente que tem esse costume. A pessoa quer conhecer o futuro dela. Mas quando alguém pergunta para mim, qual será o meu futuro? Qual será o seu futuro? Sabe qual é a resposta? Depende das suas escolhas. Fala comigo, meu futuro depende das minhas escolhas. Então, queridos, se você escolher uma vida torta, uma vida de farra, uma vida, seu futuro vai estar fadado ao fracasso. Mas se você escolher uma vida saudável, uma vida que honra, que ama a sua esposa, que ama seu marido, sabe, querido, o seu futuro será de vitória. Ah, mas eu quero um futuro, sabe, aí eu faço uma escolha errada aqui. Vai determinar o seu futuro. Quem está comigo, diga amém. Fala comigo, meu futuro depende das escolhas que eu fizer. Deus sempre vai nos dar o poder da escolha, o poder de definir. Isso é um poder que Deus me deu, é um poder que Deus nos deu. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim, olha, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Fala comigo, a bênção e a maldição. O texto continua dizendo assim, olha, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, viver. Sabe, a Bíblia diz, no capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 12, diz assim, olha, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo. Então, o monte para impetrar a bênção. O monte da bênção era chamado de Monte Gerizim. Fala comigo, o monte da bênção era o Monte Gerizim. Mas também haverá o Monte Ebal, que é o monte nesses para amaldiçoar. Porque, irmão, se você escolher algo que traz sucesso, você será abençoado. Quem está comigo, diga amém. Mas se você escolher algo que dá derrota, você vai sofrer as consequências das suas escolhas. Sabe, irmãos? Então, Josué, quando ele entra na terra prometida, lá no livro de Josué, capítulo 8, versículo 33 e 34, ele vai declarar as bênçãos do Monte Gerizim. E eu gostaria que você escolhesse a bênção. Sabe por quê, irmãos? Fala comigo, porque existe a bênção e a maldição. Só que eu não preciso temer a maldição. Eu preciso escolher o que é certo. Amém? Eu sempre falo aqui na igreja, aquela máxima que os banqueiros
fazem aos bancários, aqueles que trabalham no banco. Você sabe que os falsificadores são peritos em falsificar quando uma nova nota surge. E eles fazem muitas formas para falsificar. Só que o que as pessoas que trabalham no banco, elas estudam? Elas estudam as falsas? Não. Elas estudam a verdadeira. O que eu tenho que fazer? Estudar o verdadeiro. Quando eu conheço o verdadeiro, eu não preciso estudar o falso. Está dando para entender ou não? Se eu conheço a Jesus, se eu conheço a bênção, eu não preciso temer a maldição. Eu preciso exercer a bênção. Sabe, você não precisa temer a maldição, porque a maldição não vai te pegar. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim, olha, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor zeloso, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações. Fala comigo, a maldição. Diga forte, a maldição vai até a 3ª e 4ª. Mas a bênção vai até 1000 gerações. Sabe, irmãos, fala comigo, a bênção é maior que a maldição. Sabe, a bênção é muito maior que a maldição. Provérbios 26:2, a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Sabe, todas essas bênçãos me seguirão. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que Deus pode transformar aquilo que aparentemente nasceu para dar errado em algo que vai ser um grande futuro de vitória. Sabe, Deus pega tudo aquilo que aparentemente nasceu torto e faz daquilo que era para ser torto um testemunho da sua graça. Deus transforma o pecado e a tragédia em um governo de paz e justiça. Veja, Salomão. Quem foi Salomão? Salomão, você sabe que Davi vai se deitar com Betseba, que era a mulher de Urias. Depois Urias vai morrer, ele vai tomar Betseba como sua esposa, o primeiro filho deles, que ainda, naquele momento de adultério, morre e depois disso vai nascer Salomão. E Salomão vem de Betseba. Salomão vem de Davi com Betseba. E Salomão vai entrar na genealogia do rei Jesus. Betseba vai entrar na genealogia do rei Jesus. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Fala comigo, moabita. Quem são os moabitas? Gênesis 19 vai falar. Os moabitas vão surgir de Moabe. Moabe e Amon são filhos da relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Mas aquela que era uma moabita, aquela que era de um povo desprezado, aquela vai se casar com Boaz. E de Ruth e Boaz vai nascer Obed, o filho deles. De Obed vai nascer um neto chamado Jessé. E de Jessé vai nascer um bisneto chamado Davi. E aquela que era uma moabita vai se tornar bisavó do rei Davi. E aquela que era uma moabita vai entrar na genealogia do rei Jesus. Diga aleluia. Fala comigo, Deus transforma. Diga forte, Deus transforma aquilo que muitas vezes era uma tragédia, um pecado, mas Deus transforma numa grande bênção. Sabe, Jesus vai surgir daquela linhagem. Olha, o que Salomão, ele vai declarar em Provérbios 4:3, ele diz assim, olha, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único de minha mãe, Betseba, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria e adquire entendimento, e não se esqueças da palavra da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís. Fala comigo, sabedoria. Eu devo possuir com tudo que eu tenho,
Fala comigo, eu preciso me esforçar para adquirir sabedoria, para adquirir entendimento. Quando você estima ela, ela vai te exaltar. Se você abraçar ela, ela vai te honrar e dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha o que Salomão está dizendo, que ele aprendeu com o pai dele. Sabe, irmãos, e o pai dele continua dizendo para ele, 1 Reis 2:2, ele diz assim, olha, eu vou pelo caminho de todos os mortais, mas você, Salomão, coragem e ser homem. Ele está falando, seja homem e seja corajoso, anda pelo caminho do teu pai. Ele está falando assim, olha, seja alguém que tenha palavra, seja alguém que o seu falar esteja lá, registrado em Mateus 5:44, seja o seu falar sim, sim e não, não. Sabe, que você seja um homem decidido. Nós como pais, nós preparamos os nossos filhos para experimentar um destino de vitória, um destino sobrenatural. Então nós precisamos proteger todos os momentos dos nossos filhos, para que eles possam ser enviados por Deus, para continuar, sabe, a transmitir aquilo que receberam de nós, não apenas os genes da nossa aparência física, da nossa cor, da nossa altura, do nosso jeito, mas sobretudo o gene daquilo que nós inculcamos na vida deles, como está escrito lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que se deve andar, e ainda que ela cresça, ela não vai se desviar dele. É competência nossa, sabe? A Bíblia diz, Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. E nós temos que, sabe, dar entendimento aos nossos filhos. Sabe o que muitas vezes as pessoas falam que educação é difícil, que educação é pesada. Sabe o que é caro, irmão? Sabe o que é pesado? É a ignorância. Sabe, nós servimos a um Deus, a um Pai, que ama os seus filhos. E essa geração vai para onde nós nunca fomos, onde nós nunca estivemos. Se hoje há tanto avanço, tanta tecnologia, nós devemos celebrar isso. Nós devemos profetizar aquilo que está lá no Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Fala comigo, os filhos são herança do Senhor. Sabe? E o fruto do seu ventre é o seu presente, é o seu galardão. E eles são como flecha na mão do guerreiro. Fala comigo, como flecha na mão do guerreiro. Assim os seus filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado. Fala comigo, vamos encher a aljava de flechas. Quem é casado aqui, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Então, irmãos, pode encher a aljava de flecha, de filho, pode fazer mais filho aí. Amém? Tem alguns poucos aí que estão recebendo, né? Tem gente que não está recebendo, não. Ainda bem que você já recebeu, né, Júlia? Glória a Deus. Então, encha mais. É o primeiro de muitos ainda. Vamos encher a terra. Amém, irmãos? A Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Encher, filho, é como flecha. Fala comigo, flecha. Vai mais longe. Amém? Flecha é símbolo de conhecimento. Sabe, irmãos, e se nós chegamos até aqui, nós vamos treinar os nossos filhos. Fala comigo, eu vou treinar meu filho para ser um guerreiro, para ser um caçador. Sabe, em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6, a palavra diz assim, olha, versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Fala comigo, inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar. Sabe, famílias inteiras, famílias saudáveis, completas, extraordinárias. É isso que Deus tem. Sabe para quê, irmãos? Para salvar o mundo, para estabelecer o reino de Deus. Fala comigo, para que o reino de Deus, diga forte, para que o reino de Deus se estabeleça. Você sabe por que Faraó tentou matar as crianças antes que Moisés nascesse? Sabe por quê, irmãos? Qual era a palavra que ele dizia? Ele dizia, esse povo está crescendo demais, não é isso? Sim ou não? A palavra de Faraó era essa, esse povo está crescendo muito, então nós precisamos matar as criancinhas,
para que eles não cresçam mais. Sabe o que até hoje, até os dias de hoje existe? E nós estamos discutindo isso, o pastor Jefferson está discutindo isso lá no Congresso Nacional. Ainda se falam do aborto agora, querem matar as crianças na 22ª semana de gestação. Querem abortar. Sabe, irmãos, o diabo não inova. Quem está comigo aqui, diga amém. O diabo não inova. O mesmo arquétipo, lá do passado, lá de Amon, dos Amalequitas, lá dos Moabitas, o mesmo arquétipo desses homens ainda existe no dia de hoje. Tem alguém comigo aqui ou não? Mas sabe qual é a boa notícia, querido? É que nós vamos crescer, diga aleluia. Sabe como que nós vamos crescer? Fala comigo, como famílias saudáveis. Sabe, a família quadrangular do Novo Horizonte vai crescer cada vez mais e você é bem-vindo. Eu profetizo que a tua família será abençoada. Meu irmão, você não sabe lá onde os seus netos, seus filhos, seus trinetos, seus tetranetos, seus pentanetos vão chegar. Mas eu profetizo que eles vão chegar muito mais longe ainda. Oh, querido, eles vão ser um sucesso. E eles vão invadir esse mundo, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus vai avançar, e nós vamos deixar um teto para os nossos filhos pisar, e esse teto vai fazer com que essas flechas voem muito mais longe, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Sabe, querido, eu quero orar por cada família aqui. Nós vamos ministrar a bênção geracional, amém? Nós vamos ministrar uma bênção especial sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero que só os pais, os chefes de família que estão aqui, se coloquem em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você, se você é mulher e você é chefe da família da sua casa, se coloque em pé, em nome de Jesus. Você que na sua casa, que você comanda a sua família, você vai se colocar em pé aí, em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão direita. Levanta a sua mão direita para o céu, em nome de Jesus. Você vai levantar a sua mão direita para o céu. Nós vamos repetir juntos esta oração. Aleluia. Levanta bem alto a sua mão. E eu quero que você fale o seu nome. Amém? Amém, irmãos? Eu vou falar meu nome, você vai falar o seu nome. Todo mundo entendeu ou não? Eu vou falar Carlos César aqui, você vai falar Odir, você vai falar Miguel, vai falar Reinaldo, você vai falar o seu nome. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu, Carlos César, abençoo a minha família. Minha família será abençoada no campo e na cidade. Eu abençoo o fruto do ventre dos meus filhos, o fruto do ventre dos animais, e em tudo o que eles criarem, e em tudo o que eles plantarem, a boa mão do Senhor estará sobre eles. Bendito eles serão no campo e na cidade, bendito eles serão ao entrar e ao sair. Os inimigos que se levantarem contra eles cairão por terra, e em tudo o que os meus colocarem as mãos serão abençoados, serão conhecidos como povo santo, povo escolhido. Multiplicarei o fruto do seu ventre, e o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para que chova no tempo certo, e eu abençoo as obras das mãos dos meus filhos. Colocarei, diz o Senhor, a sua família por cabeça e não cauda. Querido, agora você acaba de liberar uma bênção sobre os seus. Agora, todos nós aqui somos filhos. Eu quero que todo mundo se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar a minha família aqui à frente. Chamar o Cezinha aqui, a Mirinha. Eu quero que... a Cezinha está em casa. Esqueci que não veio hoje. Vai estar à noite. Minha filha está fora. Estou eu e você, menina. Daqui uns dias seremos só nós dois. Em nome de Jesus. Quero que você... todos os filhos agora. Em nome de Jesus. E você vai declarar comigo. Fala assim comigo. Eu
A minha família chama família Silva, meu sobrenome é Silva. Você vai falar o sobrenome da sua família aí, amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Eu, como filho da família Silva, eu recebo as bênçãos que meus pais desejam para mim. Meus pais desejam que eu vá bem, e eu irei bem. Eu serei reconhecido, protegido pela bênção dos meus pais. Deus, em tudo que eu colocar as mãos, eu serei abençoado. Eu creio que a boa mão do Senhor está sobre a minha vida todos os dias. Senhor, eu recebo esta bênção em o nome de Jesus. Só você que crê, diga amém. Agora eu gostaria que você, que você que está com a sua família aí, se você não estiver, sai do seu lugar, todos, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero que você abrace o seu querido, todo mundo aqui à frente, no altar de Deus. Nós vamos orar pelas nossas famílias, nós vamos abençoar as nossas casas. Sabe, irmãos, eu quero que você ore pelos seus pais, pelos seus avós. Quero chamar minha avó aqui, chamar meus tios, toda a minha família aqui. Vem aqui, essa é a minha família, em nome de Jesus. Quem? O Mauro é meu primo. Vem cá, Maurão. Nós somos da mesma árvore genealógica. Dessa árvore genealógica aqui, há 53 anos ainda, né, quase 54 anos eu surgi. Há 71 anos, 72 anos surgiu a minha mãe. E Deus tem dado graça. E cada um de nós temos uma história. E ainda, querido, que você tenha surgido de uma árvore genealógica torta, quem sabe moabita, quem sabe os moabitas representavam prostituição, representavam o vício, representavam tudo que era torto, que era errado. Mas desses moabitas vai surgir o maior rei de todos os tempos, que é o rei Davi. Vai surgir o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é Jesus. Sabe, irmãos, não importa a sua origem, a partir de hoje, você faz parte da linhagem real, que é Jesus. Você faz parte do reino de Deus. E eu gostaria que você abençoasse toda a sua descendência, toda a sua ascendência. Ascendência são seus pais, seus avós. Descendência são seus filhos, são seus netos. Toda a sua família, toda a sua casa. Você vai abençoar a sua geração. Eu profetizo que a sua geração será bendita. Sabe, irmãos, tem gerações que são marcadas por pessoas que são bem-sucedidas, e outras são marcadas por pessoas que são fracassadas. Sabe, pessoas, famílias em que todos destroem a sua vida. Mas em nome de Jesus, querido, se houve alguma maldição na sua família, hoje você vai quebrar ela, hoje você vai abençoar, em nome de Jesus. A palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos, em oração crendo, receberemos. Sabe, nós estamos ligados numa árvore que é Jesus Cristo. Fecha os olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, por cada um da nossa família. Nós abençoamos toda a nossa casa. Deus, abençoa, ó Deus, a minha esposa Mirinha, os meus filhos, a Isabelle, minha primogênita, Deus, desde os dias do seu nascimento. Ó Deus, toda a sua descendência, meu filho Cezinha, meu pai, eu abençoo, ó Deus, a minha mãe, Dona Gisele, meu pai, Sebastião, todos os meus irmãos, Deus, a minha avó, Valderina, meu pai, Deus, sustenta todos os meus tios, primos, primas, Deus, todos, Pai, os meus sobrinhos, minhas irmãs, toda a minha casa, toda a minha família seja bendita. Nós profetizamos, ó Pai, assim como um dia Jacó abençoou seus filhos, abençoou, Pai, ó Deus, os filhos de José, abençoou, Deus, Efraim, Manassés, abençoou José, abençoou, Deus, oh meu Pai, eu abençoo toda a minha casa, eu profetizo, ó Deus, o teu futuro será bendito. Já oramos, ó Deus, para a fé, e abençoa, Senhor, os meus netos que ainda virão, os meus trinetos,
os meus bisnetos, os meus tetranetos, meu Pai, até a volta de Jesus. Deus, que nós continuemos, Senhor, a estabelecer o Teu reino, meu Pai. Nós profetizamos essa bênção geracional sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus. Nós recebemos, Senhor, algo que vem dos céus. Toda maldição é quebrada e a bênção do Senhor é a maior, meu Pai. Que a bênção do Senhor alcance até 1000 gerações, meu Pai. Eu abençoo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adora o Senhor por um minuto, querido. Aleluia. Aleluia. Gerações da família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Aleluia. Te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado. Aleluia. Em ti é por Aleluia. ti, é por ti. Aleluia. Dia Ora, la baixeira que cai na barata. Entrada, Aleluia. do seu lado. Aleluia. A alegria da paz, a prosperidade. Aleluia. Contigo, é por ti. Aleluia. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Declare para Ele, vamos lá. Concorde com o Senhor. Declare. Amém. Você está dizendo assim seja. Que a sua família seja bendita. Declare. Concorde. Aleluia. Até 1000 gerações, tua família, teus filhos. Profetize longevidade, sucesso, vitória. Aleluia. Aleluia. Tua família e seus filhos e os Aleluia. filhos e seus filhos. Aleluia. Dá um beijo nesse querido que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Dá um abraço nele. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão na posição de receber. Fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e sempre, trazendo uma semana de vitória, uma semana de conquistas, um almoço abençoado, e que a tua família seja bendita todos os dias da tua vida, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Traga a mão à tua outra cabeça, seja como óleo da unção, descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um dos irmãos. Dá um abraço do seu irmão que está do seu lado. Aleluia, é por ti.